Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Jéssica e hoje eu vim aqui falar um pouquinho de corpo. Embora a gente conversou um pouquinho sobre mente, sobre emoções, e a gente já viu que na ótica do Ayurveda tá tudo integrado e na prática essas coisas não se separam, né? Pelo contrário, uma influencia na outra o tempo todo. Mas para a gente conseguir conversar e falar um pouquinho mais sobre isso, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o nosso corpo, tá bom? Bom, claro que, como eu falei, outros fatores vão influenciar com certeza nos nossos aspectos mentais, emocionais, psicológicos, espirituais, influenciam nas respostas do nosso corpo, né? Acho que todo mundo já teve, por exemplo, uma reação ou diarreia ou vontade de vomitar até quando tá muito ansioso ou passa por uma situação de muito estresse, dor de cabeça, de estresse, a bendita da gastrite nervosa, né? Então a gente sabe que tá tudo isso integrado. Mas eu vou contar um pouquinho aqui para vocês da visão do Ayurveda sobre o corpo, que é bem rica e pode até ajudar a entender essa integração, né? Já já explica um pouco mais por quê. Que eu não vou falar aqui? Como o nosso foco é corpo, o meu objetivo não é conversar sobre padrões estéticos, pelo contrário, é explicar que a gente tem uma variação aí nisso, e esse negócio de padrão de beleza é meio que furada na visão do Ayurveda, porque aqui a gente parte do princípio que todo mundo tem uma constituição única e esse único é inerente, a gente não tem como evitar. Então, a busca de um padrão, ela não é saudável, né? Que é o nosso foco aqui, saúde. Então, não é sobre isso que eu vou falar. Não é sobre como ter um corpo bonito, não é sobre estética, embora muitas das ações para a gente ter um corpo saudável também podem convergir para isso. Inclusive no Ayurveda, quando a gente tem saúde, a gente tem ojas, que é um brilho diferente, né? Então a beleza vem daí também, e não só de uma forma específica do nosso corpo ou de uma característica específica que a gente tenha, tá? E por que é legal a gente aprender sobre isso? Porque eu vou comentar um pouquinho aqui dos doshas, que é uma coisa que a gente vem falando várias vezes, que dosha nada mais é do que a forma que os cinco elementos da natureza vai se manifestar na gente, né? Então, como eu já falei um pouquinho dos doshas para emoções e para mente, ajuda na integração desses assuntos, né? Para vocês entenderem como uma coisa se relaciona e afeta a outra. E isso é legal, é uma oportunidade por isso também. O Ayurveda dá essa oportunidade da gente fazer essa integração dos conceitos. E também, claro, para você já começar a perceber o seu corpo, perceber algumas das suas características e etc. Se conhecer melhor. E qual que é o objetivo de se conhecer, gente? É que a gente tome as melhores ações pra gente a cada momento. Então, é cada vez mais sair do comportamento de manada, de fazer o que todo mundo faz, para fazer coisas específicas que nos fazem bem. Isso não quer dizer que a gente vai ser muito diferente de todo mundo, tá? Isso quer dizer que talvez a gente escolha melhor os momentos para cada coisa, né? Afinal, o nosso corpo é uma super máquina. Tá acontecendo um monte de reação química, biológica e às vezes física, né, dentro da gente. Então a gente precisa entender o que está acontecendo para ir contra ou a favor dessas reações, né? Sejam elas em prol da nossa saúde ou não. Então, por isso que a gente vai se conhecer aqui cada vez mais para ficar cada vez mais saudável. E saúde é bem-estar, é alegria, é ser feliz, é estar disponível para aquilo que a gente de fato deseja fazer e construir na nossa vida, né? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro erro que eu vejo muito por aí quando se trata de corpo ou de saúde é que às vezes a gente foca demais no corpo e esquece dos outros pontos, como mente, espírito e emoções. Gente, estamos integrados e uma grande chave para a gente conseguir se cuidar é a forma que a gente pensa, né? É o nosso mindset. Então não dá pra gente trabalhar uma coisa só. Claro que são pilares da nossa saúde. Então, se você tiver um muito forte, muito bem estabelecido, com certeza vai te ajudar nos outros, ou até te manter ali com uma estrutura, uma resistência maior nos outros aspectos, com certeza, tá? Não tô discutindo isso.
Inclusive, já fazendo um dos parênteses que eu adoro, existem algumas pesquisas sobre quando a pessoa se sente forte, sente que o corpo dela tá forte, saudável, ela reage muito mais aos estímulos que poderiam desequilibrar ela mentalmente ou emocionalmente, né? Então, claro que é muito importante. Mas eu quero ressaltar, assim, muito, 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 não adianta cuidar só do corpo. Não adianta buscar só estética. E uma pessoa bonita de verdade, gente, é aquela que sabe o que fica bem pra si mesma, né? É aquela que se banca, é aquela que tá bem consigo mesma. Então, embora a gente hoje vai falar sobre isso, temos que lembrar de tudo isso aí, que somos seres integrados, tá bom? E cuidar só do corpo não é tão bacana. Inclusive, eu tive uma experiência pessoal muito enriquecedora, por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, onde eu já tinha muito forte os pilares da minha saúde, já, enfim, estudava Ayurveda há alguns anos, etc. Então, estava me cuidando do meu lado espiritual, do meu lado emocional, do meu corpo muito bem, mas algumas negligências no meu corpo enfraqueceram ou possibilitaram que o processo de doença se instalaram na minha mente. E eu passei por um processo de burnout aí que não foi legal, foi muito louco, inclusive quando a gente, né, enfim, perde o controle da gente mesmo. Mas eu acho que eu só aguentei por bastante tempo a situação que não estava bacana, que no meu caso foi exaustão, né, também. Por ter um corpo forte, espírito forte, emoções ali bem organizadas. Então, isso me possibilitou, por muito tempo, manter uma situação que não era saudável para o meu corpo, gente. Eu precisava de descanso, de fato. Então, eu tô trazendo isso aqui como exemplo para vocês entenderem que uma coisa leva a outra. E às vezes a gente se sente muito forte, muito resistente, mas precisa estar atento aos sinais que o nosso corpo dá. Porque uma coisa simples que a gente não faz muito bem, como no meu caso, né, o sono, que eu não estava tendo meu tempo de regeneração suficiente ali por muito tempo da minha vida, tá, gente? Anos aí, acho que foram uns 2, 3 anos bem intensos, vamos dizer assim, de me dedicar a muitas atividades, de me dedicar bastante ao meu trabalho, que era uma coisa que eu gostava bastante também. E aí, negligenciar uma coisa simples pro meu corpo, mas por muito tempo causou efeitos assim enormes. Vamos usar esse termo aqui para vocês. Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui também antes da gente começar. Mas bora lá, vamos falar especificamente de corpo. Bom, como eu comentei aqui no comecinho desse vídeo e em outros, tudo existe por causa dos 5 elementos, tudo é feito dos 5 elementos. E esses elementos, na manifestação do nosso corpo, eles são combinados, né? Então, por exemplo, o dosha vata, ele é a combinação de ar e éter. O dosha pitta, água e fogo. E o dosha kapha, água e terra, né? Então, isso são analogias para a gente entender como isso se manifesta dentro da gente, né? Então, por exemplo, o kapha, terra e água, nos traz um pouco mais de estrutura. O Pitta traz o metabolismo, né? E o Agni, que a gente vai falar bastante aqui nesse vídeo. E o Vata traz as características de movimento e etc. Então, tudo isso é necessário, tudo isso está presente nas nossas células, no nosso corpo, regulando as nossas funções biológicas, psicológicas, fisiológicas, enfim, tá aqui trabalhando a nosso favor. Só que esses doshas, eles são sujeitos a desequilíbrios, e aí onde pode começar o processo de doença. E hoje eu vou entrar bem especificamente nesse processo aí, pra gente entender como é que isso começa, né, no nosso corpo. Bom, então esses doshas, eles são componentes básicos e eles formam uma barreira de proteção, né, no meu corpo. Então, quando eles estão equilibrados, estão cada um no seu lugar ali, claro, respeitando a minha constituição, equilibrado, não quer dizer que tá igual para todo mundo, que eu vou lá medir quantidade de vata, tem que estar de X%. Não, não é isso. Na visão da Ayurveda, a gente tem a nossa constituição corporal individual, que é uma combinação desses doshas em proporções, né? Pode ter os 3 doshas, pode ser uma combinação de 2 doshas, pode ser um só, embora seja mais raro, né? Sendo que na minha constituição corporal, se eu tenho os 3 doshas, é o melhor dos mundos. Se eu tenho 2, não é tão bacana, é moderado, a gente diria assim, né? E ter um só predominante não é bacana. Por quê? Se desequilibrar,
a chance de ter um processo de doença é maior, né? Principalmente porque aquele dosha que eu tenho mais, vamos dizer assim, na minha constituição, se eu tiver uma doença relacionada a ele, é mais difícil de tratar, porque ele já tá ali, muito presente na minha constituição. Então, se eu mexo nele, eu posso mexer em características minhas que são relacionadas à doença. Então, a doença e a saúde, né? Então, é mais delicado quando a gente trata uma doença de um dosha que a gente tem na nossa constituição, né? Por exemplo. Talvez isso tenha ficado muito confuso, vou tentar clarear aqui um pouco mais. Os doshas nossos, da nossa constituição corporal, os 3 são nossos e os 3 estão presentes, tá? Não é possível viver sem um dosha. Mas todos eles têm funções, têm lugares específicos, etc. Mas a nossa constituição pode ser que eu tenha 2 em evidência. Por exemplo, no meu caso, eu tenho Pitta, Vata. Então, as características de Kapha vão estar presentes em mim? Claro, eu preciso dele para viver, mas vão estar em menor proporção. Então, características mais Kapha, por exemplo, são um pouco mais robustas, um pouco mais a ver com apego, com uma doçura, enquanto Vata é mais a sutileza, aspereza, secura, né? Então, essas características de Vata, vamos dizer que elas estão mais evidentes em mim, que tenho mais desse dosha, por exemplo, tá? Pra clarear aqui um pouco mais. Se eu tenho alguma doença que tem uma característica de Vata, para mim é um pouco mais delicado de tratar, porque já tá na minha constituição em evidência. Então, como é que eu vou diminuir muito esse dosha, né? Lembrando que o Ayurveda entende que coisas semelhantes aumentam alguma característica e coisas opostas diminuem. Então, se eu quero diminuir Vata, eu preciso de uma coisa que tem características opostas a Vata, por exemplo, né? Se eu quero aumentar a Kapha, eu vou adicionar coisas com mais características de Kapha, por exemplo, tá? E isso para mim é muito interessante, né? Até falando de longevidade. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Só queria clarear aqui a presença dos doshas no nosso corpo, como isso funciona e como isso regula. Então, os doshas estão presentes em todas as nossas células, tecidos e etc., fazendo as suas funções ali. E isso, gente, a nossa característica pessoal, a nossa prakriti, a nossa constituição, ela nos traz algumas características, como, por exemplo, os sabores que a gente prefere, né? Os doshas estão associados aos sabores, também a temperatura do ambiente e corporal, né? E eles estão aí super relacionados com a criação, manutenção e também destruição dos tecidos corporais. Então, os doshas meio que organizam aí como o nosso corpo vai funcionar de acordo com as funções deles em cada parte do nosso corpo, né? E a gente tem uma função muito, muito, muito importante, eu diria que é a base do nosso processo de saúde e, claro, de doença, que é o Agni, que é o nosso poder digestivo. Agni é muito associado a Pitta, porque são características de metabolismo. Agni é literalmente o fogo digestivo que permite que a gente faça a assimilação de tudo aquilo que chega pra gente, né? Sejam informações, etc. Mas aqui vamos falar de alimentos ou substâncias que eu tô ingerindo, colocando no meu corpo. Faço a transformação disso e distribuo essa outra coisa que eu transformei. Eu recebo, por exemplo, alimentos na minha digestão, isso vai ser quebradinho, transformado ali em aminoácidos que eu vou distribuir para o meu corpo, formar as proteínas que eu preciso, né? Falando aqui muito grosseira e simplificadamente, numa visão mais moderna, para fazer essa analogia, que o Agni que é responsável por essa transformação. Eu recebo comida, transformo em vitamina, em substância química que eu vou usar no meu corpo, por exemplo. E aí, gente, essas funções de metabolismo e de fogo gástrico tem tudo a ver com os nossos micro-organismos da flora que são positivos para nossa digestão ou que também podem causar aí alguns desarranjos que não são tão positivos. Então, a Agni também regula essa questão da microbiota, mantém o meu sistema autoimune, por exemplo. Tem tudo a ver com inteligência, com capacidade de compreensão, percepção, discernimento, longevidade. Tudo isso vai depender muito da qualidade do meu Agni. E aí, só fazendo um parêntese também, quando eu tenho muito Vata, esse Agni ele fica variável. Tem hora que o meu poder digestivo tá super baixo, tem hora que tá super alto. Quando eu tenho
entupir, tá agravado, esse poder digestivo aumenta tanto que pode até causar emaciação. Não é legal ter um acne muito poderoso. E às vezes acontece comigo de eu comer assim, ó, e parece que nada me satisfaz, vira uma coisa descontrolada mesmo, né? Porque tenho bastante vata e pitta, então às vezes desregula. E um acne com um cafa agravado pode causar no acne uma lentidão. Então, sabe quando a gente não consegue digerir? Às vezes está conversando com a comida que eu comi há um tempão, é uma digestão mais lenta e pode ser não, provavelmente tem uma característica aí de cafa aumentado, né? Isso aqui são exemplos, gente, não são regras. Porque, como eu falei, a gente precisa avaliar o ser como um todo, né? E aos pouquinhos, durante vários vídeos nos nossos conteúdos, eu vou ensinar vocês a perceberem os sinais e juntar um com o outro para fazer uma correta avaliação. No Ayurveda, não tem uma única coisa que a gente bate o martelo e fala, é isso. Fala, olha, tem essa característica, vamos investigar? Então, tem uma característica de, por exemplo, cafa agravado. Vamos investigar? Vamos ver outros sinais? Então, não dá para bater o martelo com uma única coisa, mas a gente tem sinais. E isso aqui que eu tô falando para vocês são apenas exemplos para facilitar o entendimento, tá bom? Não levem isso já para a prática de vocês, porque é muito prematuro, é muito cru para já sair aplicando na vida. A gente vai precisar ter várias outras conversas para chegar nesse ponto que é o objetivo, tá? Voltando aqui. Então, como eu falei, acne tem tudo a ver com o metabolismo, com o processo imunológico, né? Com essa digestão. O que acontece quando a minha digestão não é legal? Ou quando eu não sou capaz de fato, digerir tudo aquilo que eu ingeri? Bom, primeira coisa, falando assim de forma muito clara, se o meu poder digestivo não é bom, não adianta comer. Então, não adianta comer se eu não vou ter capacidade de digerir, porque isso vai ser eliminado, não vai ser absorvido, gente. Então, aí, já dá para trazer uma coisa que é óbvia do Ayurveda. Não se come sem fome, porque a fome é um indicador de que eu terminei de digerir o que eu já ingeri antes e tenho capacidade de digerir uma coisa nova. Se eu tô comendo porque tá no horário, por convenção social, porque aquilo ali é gostoso, há grandes chances daquilo não ser ingerido. Ah, tá, mas aí eu não vou ingerir, eu vou direto eliminar? Não. Isso pode virar uma toxina no nosso corpo, que a gente chama de ama, que pode causar um efeito de entupir canais importantes ou locais importantes e se instalar numa região mais fraca do meu corpo. E é aí que começa o processo de doença. Então, na visão do Ayurveda, a raiz da doença é esse ama, é essa minha incapacidade de digerir. E mais uma vez, gente, a gente tá focando em corpo, mas isso se aplica também a emoções reprimidas, por exemplo. Se eu não consigo digerir, metabolizar, transformar isso, provavelmente isso vai se alojar em algum lugar, vai causar uma fraqueza, vai causar ali uma redução da minha capacidade de resposta imunológica, né? E aí é o princípio de um processo de doença. Então, vocês entenderam o tamanho do impacto que o processo de digestão tem? Tanto no sentido positivo, de eu ser capaz de absorver e metabolizar, quanto do sentido de, cara, se eu não prestar atenção no que eu tô ingerindo, no que eu tô trazendo pro meu corpo, eu vou gerar uma toxina. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? E tem sinais, e não é tão simples assim. Se o meu poder digestivo não tá bom, como é que eu vou digerir essas toxinas? Como é que eu vou transformar essa toxina em produto, em mala, né? Que a gente fala na Ayurveda, em eliminação, urina, fezes ou suor. Como é que eu me desfaço disso no meu corpo, né? Nos estágios iniciais, como a gente já comentou também, tudo tem uma potência, né? Se a toxina tá ali numa quantidade baixa, em pequena proporção, uma ação igualmente pequena eu consigo eliminar. Nem chega a virar doença. É um processo ali de desequilíbrio leve, que às vezes, se eu tô acostumada a me perceber, eu já, no mínimo sinal, eu já falo, opa, isso aqui é diferente, deixa eu já cuidar disso aqui, e eu consigo reverter. Agora, se isso já tomou uma proporção maior, ou até, num caso, assim, muito extremo, virou uma condição crônica, eu já tenho isso presente no meu corpo há muito tempo, eu vou precisar fazer um tratamento, eu vou precisar possivelmente de medicamentos. Então, já é uma coisa assim que, dependendo do nível que eu deixei chegar, só uma outra ação igualmente grande para conseguir reverter e eu restabelecer a minha saúde, tá? Então, fica aí também uma visão macro
do porquê que é importante a gente se cuidar e se perceber. Porque, gente, quando eu tô ali no começo de um desequilíbrio, é muito mais tranquilo lidar. E às vezes, regulando a minha alimentação, as minhas atividades que influenciam nos doshas, eu já consigo reverter isso e eu não chego a sentir um desconforto. Ou esse desconforto não chega a me fazer perder uma função ou perder um momento. E quando eu digo perder um momento, uma função, não é só estar tão ruim a ponto de eu não estar lá. Não é isso. É, às vezes eu não consigo estar 100% presente no que eu tô fazendo, porque eu tô o tempo todo sentindo aquilo me incomodando. Então eu tô metade dentro de mim no meu incômodo e metade, por exemplo, numa conversa, ou numa atividade, ou em alguma outra coisa. Entende? Então é muito mais amplo. Estar presente significa ser capaz de viver plenamente aquilo que eu tô vivendo, né? Sem precisar ter que me preocupar com esses pequenos desconfortos. E às vezes até saber o que fazer ali de maneira rápida para já reverter isso e ficar bem, né? Voltar ali para um estado de desequilíbrio, né? Então, gente, isso é muito, muito, muito profundo e simples. Então, olha que presentão que a gente tem na mão. Uma coisa simples dessa é tão profunda que pode realmente, esse conhecimento, fazer muita diferença na minha saúde. Porque à medida que eu vou observando tudo isso, eu já consigo ter sinais ali se eu tô bem ou não. O que eu posso observar? O que vai me dar sinal que eu tenho AMA no meu corpo? A urina dá sinal, os malas, né, as excreções, as fezes, a qualidade das minhas fezes dá sinal. A minha língua de manhã forma uma saburra que é normal, mas eu consigo monitorar isso para saber quando passa de normal por uma coisa que já indica uma presença de AMA, né? Então a gente tem sinais do nosso corpo que indicam que tem toxinas ali. E virou uma moda um tempo atrás falar de detox, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso. E, gente, nosso corpo é uma máquina maravilhosa. A gente já faz detox o tempo todo, nosso fígado, nosso rim, nossas enzimas, né? Então, o tempo todo trabalhando a nosso favor. Então, se eu consigo restabelecer o meu equilíbrio, isso vai acontecer naturalmente, né? Se eu tô falando aqui de um estado de saúde em que tem ali pequenos desequilíbrios que são normais. Se eu deixo isso muito extremo, como eu falei, aí talvez precise de uma ajuda terapêutica mais profunda para conseguir reverter. Não vai ser tão simples assim ou tão rápido de reverter. Mas o nosso corpo já faz um detox maravilhoso se a gente está atento e sabe usar ele a nosso favor. Tem diversas substâncias que podem ajudar a gente a fazer esse metabolismo de maneira melhor. Podem ajudar o meu acne a funcionar melhor, me trazer de volta esse poder digestivo. Gente, então a gente tem muita coisa nas nossas mãos que facilita a promoção da nossa própria saúde. Eu só preciso me olhar. Porque, por exemplo, né? Se o meu acne às vezes é muito potente, mas da pessoa que mora comigo não, se ela comer a mesma comida ou ingerir as mesmas coisas que eu vou digerir tudo isso. Aliás, vou precisar até talvez de uma coisa mais pesada por um momento para me ajudar ali na saciedade, que se essa pessoa comer, ela não vai digerir nunca. Você entende o quanto isso pode ser sutil e ao mesmo tempo fácil de aplicar no nosso dia a dia? Pois é. E às vezes pequenas substâncias estão aí, pequenas não, enfim, temperos, alimentos que podem favorecer o meu acne de funcionar ou às vezes até pacificar esse acne que está muito alto, dar uma reduzida para ele voltar para o equilíbrio também, né? E eu faço isso o tempo todo da minha vida já há anos e gosto muito desses efeitos, né? Por isso que eu venho aqui contar para vocês. Bom, falar um pouquinho dessas substâncias específicas a gente vai fazer aos poucos, até porque tem uma variedade, tanto de substâncias, quanto de situações, quanto de constituições, então a gente vai precisar aprofundar um pouquinho mais no nosso conhecimento. Mas, o que eu já consigo fazer? Me perceber. Qual que é o meu normal? A minha digestão é mais lenta, mais rápida, ou varia muito? E quando será que ela varia? Varia quando eu faço alguma coisa específica? Como são minhas fezes? Minhas fezes são regulares? O que é fezes regulares? Eu tenho que fazer cocô todo dia, preciso ter uma eliminação diária, não pode ser uma coisa ressecada que me machuca, não pode ser uma coisa líquida, diarreica, isso não é normal, né? Mas diário é importante, se eu não tô indo ao banheiro todo dia eliminar fezes, minha digestão não tá tão bacana. Como que tá a minha sede? Eu sinto sede? Quantas vezes eu senti sede?
Então, esse é um ótimo início se você está começando aí a conhecer o Ayurveda, para primeiro se perceber, para depois saber se vai requerer uma ação ou não no seu dia a dia, tá bom? Então, acho que esse é um pequeno passo muito, muito, muito válido, que não exige que eu tenha mais tempo, que não exige que eu gaste dinheiro com isso, que não exige nada de mim, além de me olhar. Então, todo aquele tempo que eu gasto com o externo, olhando coisas nas redes sociais, ou enfim, me preocupando com a vida de outras pessoas, com projetos de outras pessoas, com meu trabalho, etc, etc, etc. Tudo isso é importante, mas eu preciso tirar um pouco dessa energia e voltar ela pra mim. Falar, cara, como é o meu corpo, o meu natural? E assim, gente, a gente muda. Então não adianta você ter feito isso há um tempão atrás e achar que você é igual. Porque a gente vai mudando, a nossa idade vai influenciando, nosso meio vai influenciando, nossos hábitos vão influenciando, então nossa vida muda. Então é uma avaliação constante que eu vou precisar fazer, né? Então fiquem atentos a isso e esse monitoramento ele é essencial e básico, eu me perceber. E às vezes a gente não se percebe mesmo porque estamos começando a fazer isso. Então, o segredo é começar e fazer constantemente. Aos poucos, a gente vai ficando mais sensível a essa máquina maravilhosa que a gente é. Mas a gente também precisa de cuidado e de manutenção para funcionar cada vez melhor. Assim como, por exemplo, um carro que a gente tem, né? Uma bicicleta, qualquer máquina que a gente tem, às vezes dá problema, precisa de manutenção, precisa de cuidado. E o nosso ser não é diferente, né? Importante, né? Falei lá no começo e vou falar aqui mais uma vez. Só cuidar do corpo não é suficiente. Eu preciso fazer isso com os meus aspectos espirituais, mentais e emocionais também, porque uma coisa tá relacionada à outra e aqui a gente só separou para facilitar o entendimento, né? Então, aproveitando aí que a gente vai se monitorar, já aproveitar a oportunidade de fazer isso de forma mais ampla e não esquecer, não negligenciar esses outros aspectos. O importante, o foco aqui não é estético, tá? O foco é saúde e bem-estar. Então, se você tem uma coisa na sua cabeça de, preciso perder peso mesmo, será? Comece primeiro a se perceber, comece a olhar, de repente, para os últimos exames que você fez. Será que isso é uma necessidade ou é puramente uma questão estética? Porque, gente, se for estético, eu vou falar duas coisas aqui que, enfim, eu gostaria muito que você refletisse. A primeira, a gente nunca vai chegar ao padrão de beleza, porque ele muda e tá sempre constante. Então, uma hora a moda era assim, outra hora a moda é assado. Então, atingir esse padrão é exaustivo, cansativo e a gente nunca vai chegar lá. Então, por que não, né? Não tô falando que beleza não é importante, pelo contrário, ela é muito importante. Mas ela não deve ser o meu principal objetivo. Porque quando eu tenho saúde e sei o que fica bem em mim, como eu falei, a beleza também vem desse outro lugar. De uma pessoa que se cuida, de uma pessoa que é leve, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que tá feliz. Isso também passa uma energia, uma beleza que vai além, né? Esse é um ponto sobre a estética. E o segundo é esse que eu acabei falando indiretamente. Quando a gente se cuida de dentro para fora, a beleza vira consequência. A beleza, o bem-estar e a felicidade. E é essa consequência de viver uma vida com mais saúde, de viver uma vida mais, como eu vou dizer, para mim mesmo. Viver para mim e não para os outros ou num padrão que existe, pode ser muito benéfico. E uma dos presentes que vem, vamos dizer assim, pode ser beleza, por que não, né? Então, o meu foco aqui com certeza não é estético, e se você tem alguma ideia fixa dessa sobre como você devia ser, primeiro observa como é ser desse jeito que eu sou hoje, né? E aí, de repente, a gente se abre para outras opções, tá bom? Eu espero que tenha sido útil, mas como sempre, estou super disponível para responder todas as dúvidas que você tiver ou algum assunto específico que você queira saber mais. Vai deixando aqui para mim essas informações que são super valiosas, porque o intuito aqui é ser útil para você e para sua saúde, né? Que você viva cada vez melhor. E eu peço também que, se você gostou desse conteúdo, manda para alguém que seja, né, que possa se interessar, que possa ser beneficiado por isso.
Tem outros conteúdos, cada rede tem um conteúdo, então, enfim, né? Cada rede funcionando aí no seu propósito. Então, eu peço aí o seu apoio para espalhar e apoiar esse trabalho de construir saúde e bem-estar para cada vez mais pessoas, tá bom? É sempre um prazer te ter aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.